Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo orando, meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar na sua palavra. Hoje vamos estudar, vamos pensar no ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, sobre a oração e as nossas boas obras, a caridade. Vamos aprender que são lições importantes, amém? Amém. Mateus 6, do 1 ao 8. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistas por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Por quê? O seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém. Então, Noemi leu o capítulo 6 do Evangelho de Mateus e Jesus nos dá um ensino muito importante que nem sempre nós lembramos. Ele nos fala de duas colunas que fazem parte do alicerce da nossa vida cristã. Para que a nossa vida cristã seja plena, seja verdadeira, seja uma vida aos pés de Deus, aos pés de Jesus, onde possamos nos considerar cristãos reais que conhecem a cada dia mais o Senhor e andam na companhia do Senhor e querem a sua presença e querem aprender dele. Essas duas colunas são muito importantes. Então Jesus ensina assim, olha, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Então Jesus fala assim, ó, tenham cuidado para que vocês, por vaidade, por querer ser elogiado, por querer ser uma pessoa de destaque, pratiquemos obras boas obras, obras de justiça, mas não pelas obras, mas para serem vistas, essas obras serem vistas por outras pessoas. E nós tenhamos elogios e essas coisas, por quê? Porque se vocês fizerem isso, se nós praticarmos isso para recebermos elogio das pessoas, apesar de serem boas obras, nós já temos a nossa recompensa. E se nós fizermos isso em secreto, a nossa recompensa virá do Pai Celestial, porque as boas obras devem fazer parte da vida cristã, não é? Não é para que nós nos engrandecemos, porque nós somos pecadores, né? Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, nós somos salvos por Jesus, não é? Nós não temos nenhum valor, não somos pessoas especiais e não existem pessoas especiais, pessoas infalíveis, isso não existe, não é? Nós todos somos falíveis, não somos especiais, mas somos salvos por Jesus, estamos aprendendo, estamos procurando ter uma vida correta, aprender de Jesus, e agora nós estamos aprendendo. Jesus diz assim, olha, tenham cuidado de não praticar boas obras, obras de justiça, para serem vistos por outros. Porque se vocês fizerem assim, vocês já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa? O elogio das outras pessoas. Mas Jesus quer que façamos essas obras para que Deus veja, para que Deus nos recompense. Porque a glória deve ser sempre de Deus. Nós não devemos achar de nós mais do que realmente merecemos, não é? Porque se fazemos boas obras é porque Deus nos dá capacidade para fazermos, não é? Portanto, aí Jesus fala da caridade, não é?
da caridade. Ele fala assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombeta. Quando você der alguma esmola, você favorecer uma pessoa pobre, uma pessoa que está necessitada, e você vai socorrê-la financeiramente, ou com alimentos, ou com remédios, não fique anunciando aos quatro ventos aí que você fez isso, não é? Porque quem faz isso são os hipócritas. Aí Jesus diz assim: como fazem os hipócritas, não é? O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que demonstra ser uma coisa, é como se ela usasse uma máscara, ela parece uma coisa, mas o seu ser dentro dela é outra. Ela não demonstra o que ela é hipócrita. Ela às vezes fala assim: eu tenho dó daquele pobre, eu tenho não sei o quê, só para poder agradar algumas pessoas ou ter algum tipo de favorecimento, porque na verdade ela não liga para os pobres, não, ela é hipócrita, não é? Ela é hipócrita. Então Jesus fala assim: quando você der esmola, quando você socorrer alguém, não fique anunciando, não fique falando para você ser visto pelos homens, porque quem age assim são os hipócritas, não é? E ele fala assim: os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, não é? Na época de Jesus, as pessoas iam nas sinagogas naquele tempo e iam ler a Torá, iam fazer aqueles rituais deles, não é? Porque tinham as sinagogas nas cidades e o templo, o maior templo em Jerusalém, onde as pessoas iam uma vez por ano fazer sacrifícios, não é? Mas assim, então Jesus fala assim: como fazem os hipócritas nas ruas e nas sinagogas, a fim de serem vistos, de serem honrados pelos outros. Então eles faziam na rua para receber aplauso, para as pessoas acharem que eles eram muito especiais, que eles eram muito bonzinhos. Está vendo a hipocrisia? Às vezes eles nem faziam para ajudar a pessoa de verdade, eles não estavam, na verdade, nem um pouco interessados na necessidade daquela pessoa. Eles queriam apenas levar vantagem, levar elogio, ser conhecido como pessoas boas e toda aquela coisa que Jesus diz que não podemos fazer assim, não devemos fazer assim. Então ele diz assim, aí ele diz assim: eu lhes garanto que essas pessoas já receberam plena recompensa. Eles já receberam a recompensa, aquele elogio das outras pessoas. Mas aí Jesus diz assim: quando você der uma esmola, nós que seguimos a Jesus, somos discípulos de Jesus, alunos de Jesus, não é? Nós, quando dermos alguma esmola, venhamos socorrer alguém com um remédio, com alimento, com dinheiro, ou quando nós fizermos isso, que a minha mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. É um ditado que quer dizer assim: que ninguém saiba o que eu estou fazendo, que eu faça isso em secreto, para que ninguém possa me elogiar, para que ninguém possa achar que eu sou bonzinho, que eu sou especial, que eu sou nada disso, para que ninguém fique sabendo que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita está fazendo. É um ditado para dizer assim, para que ninguém veja, né, o que está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Então Jesus diz assim: de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E Deus, seu Pai, que vem em secreto, Deus está vendo, lhe recompensará. Então as pessoas que agem de coração realmente voltado, de amor, aquelas pessoas que têm necessidade, eles estão ajudando porque eles têm amor àquelas pessoas, eles se incomodam que a pessoa não tenha um socorro, um remédio, uma roupa, eles se incomodam que a pessoa não consiga comprar um alimento, não tenha dinheiro. Esses que fazem por amor a essas pessoas, Deus vê em secreto, e em secreto essa pessoa será recompensada. Assim Jesus ensina, né? Isso é muito importante. Essa é o primeiro pilar da minha vida cristã. As boas obras, a caridade, o socorro ao próximo. É bom frisar que quando nós também não temos nenhum recurso, mas a nossa palavra, às vezes uma pessoa está com dificuldade, eu vou fazer uma oração com ela, se ela assim desejar, não, eu não posso forçar, mas se ela assim desejar, vou ler um pedaço da Bíblia, vou fazer assim uma reunião caseira,
vou levar um pouco de Deus, um pouco de alívio do sofrimento daquela pessoa, eu também não tenho como ajudar, mas eu vou com oração, com esse ombro amigo, vou deixar ela falar, também é caridade. Então o primeiro pilar da minha vida cristã é a caridade. O segundo pilar, Jesus vai dizer assim: e quando vocês orarem, a oração, quando falamos com Deus, quando vamos falar com Deus, a nossa oração, né, Jesus ensina, e quando vocês orarem, é muito importante que vocês orem como Jesus ensinou. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que são as pessoas hipócritas? Aquelas pessoas que demonstram ser uma coisa que elas na essência não são, não é? Elas só agem assim porque elas acham que agradam as pessoas. E elas falam coisas que não sentem para que as pessoas pensem que elas são daquele jeito. Elas são hipócritas, não é? E aí Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Então eles oravam e ficavam em pé para que todo mundo visse como ele ora bem, como aquela pessoa ora bem, como aquela pessoa é espiritual. Então eles gostavam de ser vistos, não é? A fim de serem vistos pelos outros. E aí Jesus diz assim: eu lhes asseguro, eu dou certeza que eles já receberam a recompensa. Mas aí Jesus ensina para nós: quando vocês orarem, vão para um lugar particular, que Jesus diz um quarto, feche a porta, quer dizer, fique sozinho, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto o recompensará. Não precisa ser o quarto, mas um lugar que ninguém veja você orar, porque a oração é um momento entre você e Deus, não é? É um momento em que o seu coração fala com Deus, Deus escuta a sua voz. Você deve orar, deve agradecer, deve pedir ajuda a Deus, deve confiar no poder de Deus e pedir para que Deus esteja na sua vida de forma completa, que Ele seja Senhor de todos os seus sentimentos, de todas as suas ações, que o senhorio dele esteja na sua vida, na sua família, no seu emprego, que os seus problemas possam ser também os problemas que Deus vai te ajudar, ou às vezes vai te dar aquele livramento. Então ore, mas ore sozinho. Mas aí eu oro com os meus irmãos, na igreja, na minha religião. Não é errado, não é? Você está orando ali. Mas você deve também falar com Deus em secreto. Não ore na igreja ou em qualquer lugar para ser visto e para as pessoas pensarem que você é muito espiritual. Não faça isso. Ore de coração, abra o coração a Deus, mas porque nós devemos fazer as coisas de Deus de forma séria. Não permita que ninguém fique elogiando você por você ser isso ou aquilo, porque nós somos pecadores, nós não merecemos elogio nenhum. Nós merecemos sim obedecer Jesus. Nós oramos com os irmãos, oramos numa reunião de oração, nós oramos em casa, mas nós não somos mais espirituais que ninguém, nós não somos mais do que ninguém. Nós também estamos a caminho. E quando orarem, Jesus ensina assim: não fiquem repetindo as mesmas coisas. Fazer aquela oração de repetição, não é? Aquela oração de repetição. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quer dizer, a insistência deles, ficam repetindo, que Deus vai ouvir pela repetição. Jesus fala que isso não é assim. Então vamos aprender de Jesus. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam antes de pedirem. Deus sabe que nós precisamos. Se nós precisamos de remédio, precisamos de cura, precisamos de paz, precisamos de libertação espiritual, precisamos de tantas são as nossas necessidades. Deus sabe que precisamos disso. Então, Deus quer que nós conversemos com Ele de forma clara, como um filho conversa com o pai. Não tenha vergonha de falar com Deus. Ore. Os dois pilares da nossa vida cristã: a caridade e a oração. Vamos levar essa lição de Jesus, porque ela é tão importante para nós e deve falar muito ao nosso coração. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, dê um like, assista até o final, assista os outros vídeos. Temos certeza que vai edificar a sua Amém. fé. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos que perdoe os pecados, que
peço que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, familiar dessa pessoa, estiver passando por um problema muito difícil, mesmo que não seja muito difícil, mas que possa colocar diante de Ti, Senhor. Que nós possamos ter esse tempo de consagração ao Senhor, em secreto, porque o Senhor quem mais nos entende. Amém. E está sempre conosco. Pedimos que abençoe o nosso país também, para que ele possa andar no rumo que o Senhor planejou, que as pessoas possam buscar o Senhor Espírito em verdade. Amém, Jesus. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.